meus amores, sejam bem-vindos a 4 revelações que se darão nesta semana, começando pela vida pessoal e emoções. É um alerta que a gente tem aqui. Tá falando com pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras ou que podem enfrentá-las durante a semana. E aqui vem dizendo sobre uma energia não muito próspera que ainda se arrasta. Então, algumas dessas dificuldades não serão resolvidas nos próximos dias. Vocês terão que ter paciência, traçar novas estratégias e entender que, infelizmente, nem sempre as coisas acontecem no momento que a gente gostaria. Uma outra possibilidade que eu vejo aqui, pessoas que estão em um trabalho insalubre, de repente com uma equipe com a qual não se tem conexão, odiando os clientes que atendem, a pessoa já acorda de manhã como se estivesse carregando uma cruz de chumbo, porque precisa ir até o trabalho. Talvez vocês estejam buscando uma mudança que ainda não rola na semana. Então, quem quer um novo emprego e está nessa condição, vai ter que desenvolver um pouco mais de paciência. Pode ser que vocês peçam uma transferência, uma mudança de horário, de departamento, que também não aconteça. Então a semana vai trazer esse dissabores, mas são dissabores que justamente tem a vibe de testar vocês. É como se a espiritualidade testasse a paciência, a força, a sabedoria, através do arraste dessa situação meio chata, que envolve uma infelicidade financeira. Ou porque aqui a gente tem pessoas muito apertadas, pessoas que estão gastando muito e que não aprendem a economizar, ou também gente que está infeliz em uma relação de trabalho, tem um negócio próprio que não está frutificando, que não está dando certo, a pessoa chuta, bate na trave. Então ainda há o arraste desse desconforto, mas em breve eu tenho a certeza que vocês serão libertos. Tá falando que vocês vão precisar pagar algo na semana e não é uma coisa assim muito barata. Alguns de vocês podem já ter o dinheiro, outros talvez ainda não tenham o dinheiro e aí precisam recorrer a algum tipo de empréstimo financeiro, bancário, familiar, oriundo de amigos, mas eu vejo uma operação sendo concedida fora de casa, não é marido, esposa, companheiro, companheira quem concede, não. Eu não sei se pode ser uma matrícula de escola, de faculdade, de curso, de repente parcelas intermediárias de um financiamento imobiliário, talvez uma entrada. Vocês sabem já há algum tempo que precisam fazer esse pagamento. Como eu expliquei, eu vejo que algumas pessoas já têm o dinheiro ou a maior parte deles, mas outros podem precisar de algum tipo de auxílio. Talvez tenha a ver com processos que vocês perderam e que agora exige que vocês paguem alguma quantia em juízo, por exemplo. De repente aqui a gente tem pessoas que, se não pagarem prestações de um carro ou de um imóvel, terão o bem tomado. Pode ser que, se vocês não pagarem uma pensão alimentícia, vocês vão para a cadeia. Então eu vejo o ato de pagar alguma coisa mais cara, mais onerosa na semana. Alguns vão ter o dinheiro, vão pagar de buena. Outros vão ter que buscar parte desse dinheiro em alguma negociação, mas vão pagar do mesmo jeito. E tem uma galera que vai pagar chorando, mas que, se não pagar, vai ter um problema maior. Então, não tem muito como escapar. Ou paga ou paga. Eu vejo vocês pagando, só que alguns de uma forma mais sofrida do que outras. Eu também tô vendo pessoas conseguindo um emprego, mas eu não tô vendo essas pessoas felizes. Talvez o emprego seja muito inferior ao que a pessoa tem em mente. Talvez essa pessoa já não esteja se sentindo bem no ambiente de trabalho antes mesmo das atividades começarem. Às vezes a gente vai para um processo seletivo e o pessoal do RH acaba tendo uma postura ruim, fazendo comentários. Eu já vi funcionários que durante as entrevistas pontuam que a empresa não é muito legal. E aí pode ser que isso desanime um pouco essas pessoas que vão iniciar. Observem primeiro, não criem expectativas demasiadamente negativas que podem não ser verdadeiras, tá? Então eu tô vendo vocês começando meio que com o pé atrás, mas precisando deixar fluir. De repente, essa vibe se transmuta mais adiante. Nossa.
Olha, eu tô vendo pessoas que são comprometidas, que já têm um relacionamento, pode ser um namoro, noivado, união estável ou casamento, e que vão se envolver em uma deslealdade conjugal passageira. Podem ser vocês pulando fora, aprontando alguma coisa muito rapidamente, depois se desvinculando, voltando para as relações oficiais como se nada tivesse acontecido. Mas vocês também podem estar sendo vítimas de pessoas que estão ou que vão agir assim na semana. Então, eu vejo um compromisso de bastante tempo sendo impactado por uma traição passageira que, para mim, é adultério. Não tem nada a ver com vício, criminalidade, improbidade financeira, administrativa. Tem a ver com sirigaitar com outro, com outra, e alguém, talvez, nem levantando essa possibilidade, porque a relação acontece muito rapidamente, até não prospera, são triângulos que não vão dar certo, mas a espiritualidade vem alertando vocês a respeito desta questão. Eu acho que aqui a deslealdade ainda não está acontecendo, ela vai acontecer na semana e não vai ter como evitar. Vocês ou escorregam ou acabam sendo atraiçoados por alguém com quem vocês têm relação que vai escorregar feio. Então aqui é uma questão de discernimento, né? E de depois lidar com as consequências destas atitudes. Amantes, pessoas que de repente vão aceitar um vínculo triangular na semana, ciente dos compromissos pregressos. Depois não adianta chorar achando que essas pessoas serão de vocês, porque não serão. Eu tô vendo uma relação muito passageira, tá bom? Talvez norteada por desejo sexual, sem nenhum sentimento, sem nenhuma afinidade. E aí depois não adianta vocês quererem cobrar algo que desde cedo não existiu, tá? Vamos lá. Olha, eu tenho algumas situações aqui. A primeira que me veio à mente, uma prisão de ventre muito severa que algumas pessoas estão passando e que carece de algum tipo de tratamento antes que cause outros problemas. É a primeira coisa. Tá falando também com pessoas que podem descobrir pólipos intestinais. Não está me parecendo que seja uma questão maligna. Tem um pólipo benigno, que eu saiba, pólipos sempre são benignos, né? Mas também vai exigir algum tipo de providência. Então, eu acredito que aqui a gente tenha pessoas com muita prisão de ventre, pessoas que estão com alguma condição intestinal e que provavelmente vai se descobrir através de um exame de colonoscopia, né? Talvez sejam pessoas que já estão com algum desconforto e que vão buscar aí orientação do médico. Tá falando com pessoas que podem ser importunadas por hemorroidas que atacam na semana, ou que até já estão presentes no organismo de vocês e que sofrem um agravamento dos sintomas desagradáveis. Hemorroida é muito desagradável mesmo, muito doloroso, eu já tive isso há uns anos atrás. Pode até ser que esses processos de hemorroida careçam de um procedimento cirúrgico. Não resolva mais usar uma pomada, tomar alguma medicação. Eu não sei como são feitas essas cirurgias, mas me parecem simples, tá? Olha, numa outra possibilidade que não tem nada a ver com o aparelho digestivo, eu vejo pessoas experienciando uma gravidez de risco. E pessoas que estão correndo risco em terem partos normais que podem se agravar. Eu não sei como é que funciona a questão do parto, se os médicos percebem o risco e recorrem a uma cesárea, ou se isso pode ser discutido pelos pais que estão grávidos antes do nascimento. Eu não sei se de repente aqui tem gente que pode ter um parto fora de hora e aí a pessoa está muito longe de casa, não consegue receber guarida médica. Pessoas que estão grávidas precisam tomar um pouquinho de cuidado na semana. Tem risco de algum agravamento, de alguma situação que sai do controle. E também eu tô sentindo alguns riscos inerentes a partos normais. A gente sabe que o parto normal é seguro. Veja, a minha avó teve 10 filhos, inclusive a minha mãe, obviamente.
todos em casa com a ajuda de parteira. Não teve nenhum tipo de problema. Era uma outra época. A minha bisavó teve 8 filhos também, todos em casa, não perdeu nenhum. Não tô dizendo que ninguém tem que ter filho em casa, pelo amor de Deus, gente. Tô dizendo que o parto normal é natural. Mas aqui tem alguém que não poderá recorrer ao parto normal. Durante o parto pode haver uma complicação e talvez essa pessoa tenha que fazer uma cirurgia lá de bate-pronto, uma cirurgia de urgência, que também tem algum risco. Então, as mulheres que já estão cientes, fiquem em cima dos seus médicos. Ah, mas eu trato no posto de saúde. Conversa com a gerente, o gerente do posto, para que vocês sejam atendidos da melhor maneira possível, porque realmente, no tangente às gravidezes, essa carta me deixou um pouco preocupada. No caso dos problemas intestinais, não. Se muito desconforto de uma hemorroida, aquele exame colonoscopia que é muito chato de ser feito, mas tudo resolvido dentro do possível. Só essa questão das gravidezes que me deixou um pouquinho preocupada. Lembrando que às vezes não são vocês, leoninos, que estão grávidos. Pode ser uma sobrinha, o filho de um irmão que vai nascer, né? A cunhada tá grávida, o filho que vai ser pai, a filha que vai ser mãe. Então é importante que vocês se atentam a processos de gravidezes dos mais próximos, da família, tá bom, meus amores?